O torcedor mais fraco do Vitória, ele tá assim, ó, nesse final de semana. Primeiro, abrindo um sorriso de orelha a orelha, né? Olha lá. E depois, espanto. Rapaz, o Vitória venceu 4 jogos de 5 no Barradão. Das 4 vitórias, em todas elas o Vitória não tomou nenhum gol. Não tomou nenhum gol ontem contra o São Paulo, venceu por 2-0. Não tomou nenhum gol contra o Mirassol, venceu por 1-0. Não tomou nenhum gol contra o Atlético Mineiro, venceu por 2-0. E não tomou nenhum gol contra o Remo na estreia da Série A, venceu por 2-0. Acabou perdendo para o Flamengo num jogo que o Vitória foi melhor do que o Flamengo e merecia no mínimo o empate. No mínimo. Mas aí Renato Kaiser perdeu o gol de pênalti e aí é o famoso paciência, mas no final das contas o Vitória vem performando muito bem no Barradão, sendo extremamente eficiente e quando o adversário vacila, o Vitória tá lá para matar o jogo e vencer a partida. E ao mesmo tempo que ele tá espantado e positivamente com o Vitória nesse início, né? 10ª colocação com 14 pontos, o torcedor do Vitória fica parando para pensar, rapaz, será que esse ano a gente não vai ter que fazer aquelas contas dos 45 pontos, aquela loucura da reta final da Série A, tem que ganhar aquele jogo fora de casa, tem que empatar esse aqui, tem que torcer pro 17º tropeçar, tem que torcer pro 18º perder para ser rebaixado logo, e vamos contar que o campeão, de fato, seja com antecedência, com 3 jogos logo, para poupar contra a gente. Aí fica nessa conta maluca, né? Pois bem, esse ano o torcedor do Vitória tá começando a refletir. E vou até além, viu? Tem vários torcedores do Vitória que ficam assim, rapaz, será que esse ano não dá pra pegar uma prézinha não? Uma pré-Libertadores? Alô, Levi, ele sabe muito bem, né? Que o recado é pra ele. Ele tá pensando, esse ano talvez dá pra pegar uma prézinha, viu? No G6 aí, se abrir G6 nessa temporada. Bom, fato é, meus amigos, o início do Vitória é muito bom no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha de estabilidade no G10, tem 14 pontos conquistados em 10 jogos, né? E com um jogo a menos em relação ao 11º, 2º, 3º e 4º. Ou seja, se o Vitória ganhar o jogo a menos contra o Botafogo, que passa a ser um confronto direto, né? Porque o Botafogo tem 12 pontos, tá a 2 pontos do Vitória e com um jogo a menos, né? É um confronto direto, a distância é muito curta entre os dois. Nesse momento é um confronto direto, é evidente. Mas muito difícil ganhar lá no Newton Santos. Mas vamos supor que o Vitória empate o jogo, vai a 15, abre 2 do Grêmio, do Vasco, do Inter e do Santos. E o foco não é nem abrir 2 pontos dessa galera no primeiro momento, é se distanciar ao máximo da zona do rebaixamento. O Vitória nesse momento está a 6 pontos da Chapecoense, que tem 8, mas a Chapecoense tem um jogo a menos. Vai jogar ainda na rodada e vamos ver o que a Chapecoense vai arrumar lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. A tendência é que perca o jogo de hoje, tá? Além disso, o Vitória abre 6 pontos do Remo e com um jogo a menos. Isso é importantíssimo. Abriu 7 pontos do Cruzeiro com o mesmo número de jogos e abriu 8 pontos do Mirassol com o mesmo número de jogos também. O Mirassol que chegou à sua 6ª derrota consecutiva, ontem perdeu para o Bahia lá no Maião. Eu sei que o torcedor do Vitória queria ver o Bahia perdendo ontem, né? Pela rivalidade, é óbvio. O Vitória venceu o jogo. Não tem que ficar muito na paranoia de ficar secando a todo momento o 17º, 19º, 20º. Mas, se você for parar para analisar, para afundar ainda mais o Mirassol, o resultado da vitória do Bahia contra o Mirassol não foi tão ruim assim também não, tá? Bom, e o São Paulo? O São Paulo estagnou aqui nos 20 pontos, está na 3ª colocação e pode perder posições com o desenrolar das rodadas. O Bahia venceu ontem, isso é um papo para um próximo vídeo, chegou a 20 pontos, encosta ali no São Paulo e com um jogo a menos. O Flamengo tem 2 jogos a menos, se ganhar um, já passa o São Paulo, automaticamente o São Paulo deve perder ali 2 posições ao longo das próximas rodadas, tá? Quando todo mundo aqui igualar o número de jogos. Bom, meus amigos, assim, vamos para análise do jogo aqui da partida, tá aí para os gols do Vitória, que foi um jogo de muita eficiência. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Foram as declarações de Roger Machado e de Jair Ventura. Vamos começar com a de Roger Machado no pós-jogo. Roger Machado após a derrota. Abre aspas, a gente controlou bem o adversário, tomou um gol de bola parada e depois tomou um gol de contra-ataque. Aí, a outra aspas dele, dominamos o Vitória, não finalizamos tanto a meta porque eles concentravam ali 8, 9, 10 jogadores atrás da bola. Quem só vê essa declaração parece que o São Paulo dominou toda a partida, né? Teve domínio amplo do jogo e o Vitória só chegou 2 vezes ali de forma aleatória, achou 2 gols e foi isso o jogo e acabou. Pô, é uma declaração que estica muito a corda na visão dele para a atuação do São Paulo, que na visão dele teve um controle do jogo na maior parte do tempo. Eu discordo muito. Para mim o São Paulo, de certo modo, teve um controle da partida
no primeiro tempo, que o Vitória chegou na bola parada e foi só aquilo ali, basicamente, no primeiro tempo. Mas o São Paulo também não criou diversas chances para fazer gols. Criou algumas. Eu até acho que o placar do primeiro tempo, ele é um pouco até mentiroso, entre aspas. O São Paulo chegou a criar chances para pelo menos empatar o jogo, mas Arcanjo estava lá para salvar. Beleza. Já no segundo tempo, aí, meu amigo, o São Paulo não jogou nada. O Vitória voltou melhor para o segundo tempo. Já estava vencendo por 1-0. Depois da expulsão infantil de Lucas Ramon, aí foi um atropelo. Era para ser uns 4-0. Pelo primeiro tempo você fala, ó, é jogo para 1-1. Pelo segundo tempo, é jogo para 4-1 pro Vitória, 5-1, que não seria nenhuma loucura se isso acontecesse. Mas no final das contas, 2-0 traduz muito bem o que foi o jogo. No agregado poderia ser um 3-1 pro Vitória, um 4-2, um 4-1, poderia ser também. Mas o 2-0 no agregado é bem justo pelo que foi o jogo. Aí a outra declaração de Jair Ventura. Abre aspas, cabia mais, concordo. Lá ele. Estou aqui há 32 ou 33 jogos. Eu não lembro da nossa torcida ter gritado olé. O placar ficou barato. Verdade, é muito raro a torcida do Vitória cantar olé pela razão óbvia. O Vitória não é um time que goleia muitos adversários, que cria muito uma elasticidade no placar muito grande. Um 3-0, um 2-0 convincente a todo momento, não. O jogo do Vitória é 1-0, 1-0, às vezes tem um 2-0. Eu até acho que teve olé no jogo contra o Remo, se eu não me engano, que o Vitória fez um segundo tempo fantástico. Jogou bem contra o Atlético Mineiro também, foi eficiente contra o Mirassol. Cara, o Vitória vem jogando muito bem no Barradão e ontem foi mais um jogo de muita eficiência no primeiro tempo e um segundo tempo muito impositivo, principalmente depois da expulsão de Lucas Ramon, que ali decretou a derrota do São Paulo na partida, tá? Vamos para análise do jogo, para análise dos gols também. Bonito gol segundo, hein? Golaço, irmão. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Meus amigos, é o seguinte, eu já vou começar aqui com a análise do jogo, colocando aqui o primeiro gol do Vitória, aos 34 minutos do primeiro tempo. Foi a primeira chegada perigosa de fato do Vitória na partida. Sai um cruzamento na grande área. Eu não sei até que ponto isso foi treinado, tá, gente? Não sei se foi treinado ou simplesmente foi ao acaso que esse gol acabou acontecendo. Mas cruzamento de Ramon pela esquerda, eu tenho que parar aqui porque eu sou um cara que faço análises profundas normalmente do que foi o jogo, né? O Vitória estava com muita dificuldade de sair do campo de defesa. O São Paulo fazia uma marcação-pressão de certo modo bem positiva. E às vezes que o Vitória conseguia sair dessa marcação-pressão, era na individualidade. Era um Ramon dando o drible da vaca ali em cima de Cauli, que inclusive gerou essa falta aí. Ele consegue carregar muito bem a bola, dá um drible Cauli e carrega por uns 15 metros, até sofrer uma falta aí na zona intermediária do campo ofensivo. Beleza, outra chegada do Vitória, assim, tentando se desvencilhar da marcação-pressão, foi com o Nathan Mendes na lateral direita, aquele corta 1, corta 2, corta 3, solta o passe Mateuzinho, depois vem o passe para a direita, para a esquerda, enfim. Era o Vitória tentando sair muito com base em carregamento de piano dos laterais. Era basicamente isso e tinha muita dificuldade de sair para o jogo, porque o São Paulo é um time que gosta de ter a posse de bola com o Roger Machado, é um time que gosta de marcar pressão no campo de ataque, então foi difícil o Vitória fazer um jogo de ontem de saída de pressão, e Ramon foi importantíssimo para essa saída de pressão, tá? Que acabou gerando na falta e que acabou originando o primeiro gol do Vitória num cruzamento. Tem um desvio aqui de Nathan Mendes, né? De um lateral esquerdo para um lateral direito para um zagueiro. Kaká finaliza muito bem na saída de Rafael e assim, a liberdade que Nathan Mendes tem para cabecear essa bola, gerando a assistência, e a liberdade que Kaká tem para cara a cara receber o passe e finalizar a bola em gol, e a falta de reação dos jogadores do São Paulo é para se chamar a atenção, porque é um absurdo isso que aconteceu, tá? E o Vitória abriu o placar aos 34 minutos. Até aí, de certo modo, isso aí foi logo após a pausa para hidratação, né? Antes disso, os primeiros 30 minutos da partida, o São Paulo estava melhor, tá? Já tinha chegado logo no início, numa finalização de Arthur pela direita, que Ferreirinha começa a fazer a jogada, e eu não entendi porque Ferreirinha
foi substituído no segundo tempo, era o jogador que mais criava chances ali pro São Paulo, do meio pra frente. Era o cara que conseguia achar 1, 2, 3 dribles ali pra tentar abrir um espaço, um clarão, um passe, um chute, algo. E eu não entendi o porquê Ferreirinha foi substituído. É inacreditável. Roger Machado afundou ontem o São Paulo na partida, tá? Com as alterações dele no segundo tempo. Aí chute perigoso de Arthur, Lucas Arcanjo fez uma ótima defesa, depois teve um chute de fora de Marco Antônio, bom segundo volante do São Paulo, mais uma boa defesa ali de Arcanjo, a bola ia para fora, mas ele foi para a bola de segurança dele e colocou a bola para escanteio. Era o São Paulo que estava melhor no jogo mesmo, e Lucas Arcanjo meio que estava salvando ali o Vitória no início da partida. O Vitória faz o gol e assim, o jeito do jogo, de certo modo, o enredo da partida, a forma como o jogo se desenhou, ela foi a mesma praticamente durante todo o jogo. Era o São Paulo com mais posse, até o próprio gráfico aqui de volume de jogo mostra isso, tendo mais volume e o Vitória tentando chegar pelas pontas, com o Nathan Mendes, com um arrancado outro ali de Mateuzinho, com o Eric pela ponta, e era dessa forma que o Vitória tentava chegar. E às vezes conseguia, às vezes não, tá? Aos 42, mais a jogada de Ferreirinha pela esquerda, ele acha um passe, Cauli faz um corta-luz, a bola chega em Marco Antônio, a bola acaba pegando na ponta do pé de Baralhas, sobrando ali para André Silva finalizar no cantinho e Arcanjo fazer mais uma grande defesa, tá? O Vitória já merecia ter tomado o empate. Aos 44, jogada de Arthur no X1 contra Luan Cândido, ele ganha o duelo e finaliza a bola no canto. Meio que um chutamento. Arcanjo faz mais uma defesa de ponta de dedos. O goleiro não percebeu, mas era escanteio para o São Paulo e o juiz acabou dando tiro de meta, tá? Mas assim, mais uma boa defesa de Arcanjo, mais uma boa intervenção ali na partida. Arcanjo foi o melhor no primeiro tempo. Fez pelo menos 3 grandes defesas, que se não fosse ele, o São Paulo poderia ter empatado o jogo pelo menos na reta final do primeiro tempo. Só que aí vem o segundo tempo, viu, meus amigos? Quando veio o segundo tempo, aí o Vitória passou a ter um controle muito grande do jogo por causa da expulsão infantil de Lucas Jamon. É inacreditável, viu, gente? Porque ele chuta com força, basicamente, a cabeça de Mateuzinho. Lógico que não foi por maldade, ele tentou dividir aqui a bola, chegou atrasado e ele chuta a cabeça de Mateuzinho. Falta claríssima, expulsão justíssima, tem nem o que se debater. Foi tão forte o impacto desse lance que Lucas Jamon saiu lesionado do jogo, pô. Pela expulsão, lógico, e também ele saiu mancando, porque o impacto do pé dele com a cabeça de Mateuzinho é osso com osso, irmão. Tem muito pra onde correr, não. Ele é que tomou ferro maior nesse lance aí. Bom, expulsão do São Paulo aos 9 minutos. E aí, meus amigos, começou o atropelo, tá? O Vitória... O desenho do jogo continuou o mesmo. Mesmo após a expulsão. O Vitória com menos posse de bola, o São Paulo com a posse, tentando marcar pressão da forma como dava, tentando circular a posse ali pelo meio, mas o Vitória com 8, 9 caras atrás da linha da bola, estava conseguindo neutralizar muito bem o São Paulo. E além de neutralizar muito bem, estava tendo muito campo nos contragolpes. Era Mateuzinho com muita liberdade no X1, era Eric com muita liberdade sempre ali no 3 contra 2, e faltava um pouquinho mais de definição com mais capricho. Se tivesse um pouco mais de definição, o Vitória poderia ter feito 3-0, 4-0, tá? O segundo gol do Vitória só saiu aos 37 do segundo tempo, numa belíssima jogada construída aqui de pé em pé. Eu nem considero que essa jogada foi um contra-ataque exatamente, tá? Zé Vitor que entrou no segundo tempo e entrou até bem sim, conectando boas jogadas de transição. Ele acha um passe aqui na direita, Eric recebe, corta para dentro, como ele sempre faz, né? Corta para o meio e solta aqui o passe para Baralhas, que domina, dá um passe ali de calcanhar no tom do deboche. Nathan Mendes recebe, finaliza na saída de Rafael, faz 2-0 e ele mete aqui basicamente, eu tô aqui ou acabou, alguma coisa assim do tipo. E o Vitória faz 2-0 e praticamente não, matou o jogo aí. Teve ainda uma falta de Eric, a bola explode na trave. Teve alguns contra-ataques ali e o Zé Vitor finalizou uma bola errada na reta final do segundo tempo. Teve outro contra-ataque de René, que entrou ali como um camisa 9, né, como centroavante. Ele consegue fazer uma boa jogada de transição, corta para o meio, chuta e Rafael faz uma boa defesa. Então, assim, a reta final do segundo tempo, dos 20 em diante, era um jogo muito mais com cara do 3-0, 4-0, do que um jogo do 2-1, ou até mesmo o São Paulo empatando o jogo 1-1, algo do tipo assim, tá? Bom, no final das contas, melhores em campo. Quando você vê aqui a avaliação do SofaScore, é um pouco da tradução do jogo, né? Lucas Arcanjo foi eleito melhor em campo, 8.4, Kaká pelo gol,
segundo melhor em campo. O terceiro, Ramon, pelo gol também, pela pré-assistência, né? Ramon fez um bom jogo ontem na partida. Defensivamente e ofensivamente falando também. Nathan Mendes deu assistência e Baralhas também deu assistência. Do meio para trás, quase todo mundo participou em gol, né? O lateral esquerdo fez o gol. O lateral direito deu assistência pro gol de Kaká, que é zagueiro. E o volante deu assistência pro gol de Ramon, que é lateral esquerdo. Então, tudo meio que acabou funcionando do Vitória do meio para trás. Tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo, tá? Do meio para frente, Renato Kaiser não estava num bom dia hoje. Mateuzinho conseguiu sim conduzir boas jogadas em transição, fez uma boa partida também. Eric também fez um bom jogo, tá? Bom, quase todo mundo conseguiu fazer um jogo de regular para bom por parte do Vitória. Bom, vitória importantíssima, imprescindível. E abraço para todos vocês e like aqui, tá? Para quem acompanhou até o final, deixa o like, se inscreva no canal. Próximo confronto do Vitória, próximo enfrentamento no caso, é pela Copa do Nordeste contra o Piauí no Barradão. Deve vencer mais uma. E depois pega o Corinthians no Barradão. Também o Vitória chega com status de favoritismo ali pro jogo. Porque venceu bem ontem do São Paulo, jogando muito bem. Contra um time que estava muito bem na temporada. Que está bem, na temporada não, na Série A especificamente falando. Tá lá no G4 com 20 pontos. Então não era um jogo fácil ontem não. O Vitória conseguiu vencer. E com muitos méritos pelo bom segundo tempo que fez. Aquele abraço. Valeu, gente. Tamo junto.